Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de formação em operador em departamento fiscal. Eu sou Manuel Carvalho, deixa eu ajustar aqui. Sou Manuel Carvalho e estarei com vocês em todo o nosso curso de formação em operador em departamento fiscal. A ideia é transformar o seu conhecimento prévio em uma aprendizagem concreta, atendendo às necessidades do governo e das empresas e lhe transformando em um validador sustentável. Na aula de hoje, nós estaremos conhecendo sobre as empresas e seus códigos. Isso mesmo, a importância de conhecer as empresas dentro do nosso Brasil e conhecer os códigos. Qual a importância desses códigos na tomada de decisão do operador em departamento fiscal? Porque lembrando que é dentro da operação do departamento fiscal que nós podemos reduzir tributação fazendo elisão fiscal e não evasão fiscal. Na aula de hoje você vai aprender o porquê de conhecer cada código e o que cada código responde dentro do âmbito federal e estadual, inclusive na geração de benefícios para as empresas. Sem mais delongas, vamos à aula de hoje. Bom, como já falado, na aula de hoje, nós estaremos conhecendo as empresas e os códigos dessas empresas dentro do nosso país. Há uma importância muito grande de conhecer esses códigos. Para quem milita na área de departamento fiscal, consequentemente, já ouviu várias vezes esses códigos, já viu várias vezes esses códigos. Mas tem muitas pessoas que ainda trabalham no tal copia e cola. E o que é copia e cola, Manuel? É pegar a informação e transferir a informação para a escrituração sem ter ciência do que aquilo representa dentro da escrituração. Na oportunidade, os códigos que vamos falar nessas aulas são códigos esses que você já conhece, que você que milita na área já conhece e até quem não milita na área de departamento fiscal conhece também os códigos. Qualquer pessoa que transite dentro de um escritório contábil já ouviu falar sobre esses códigos ou já fez alguma coisa utilizando esses códigos, que são os códigos específicos aqui ao lado. É o código de natureza jurídica, o código da CNAE ou CNAE, como você queira chamar. Depende muito do protocolo de comunicação de dentro do seu escritório, porque uma das coisas importantes é o protocolo de comunicação. Se eu falar CNAE e você conhecer como CNAE, daqui que você vem entender que o meu CNAE é o teu CNAE, nós temos perdido muito tempo, e tempo é uma coisa muito escassa dentro de escritório de contabilidade e principalmente para aqueles que operam o departamento fiscal. Também temos aqui o código NCM, a nomenclatura comum do Mercosul. Ela tem uma importância muito grande, há um peso de importância muito grande em conhecer a nomenclatura comum do Mercosul. Temos o código de situação tributária, a CST, certo? Que atualmente nós temos CST para ICMS, CST para IPI, CST para PIS e CST para COFINS, com base no CTN, no seu artigo 3º, que trata de tributo, que é toda prestação pecuniária compulsória em moeda, ou cujo valor se possa exprimir, não constituindo sanção de atos ilícitos e pode ser distribuídos em impostos, taxas e contribuições. Nós temos aqui os impostos ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviço de Transporte e Comunicação, e temos também o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. E temos as contribuições PIS, Programa de Integração Social, e a COFINS, que é a contribuição financeira do Instituto Nacional de Seguridade Social. 2 impostos e 2 contribuições que, ao soma de tudo, chamamos também de tributo. Temos CST para esses 4 tributos. O Código Fiscal de Operações. Esse também é muito importante para você que está operando o departamento fiscal. Nós vamos agora falar sobre cada um desses códigos, para que você venha entender a importância. É importante que você pegue papel e caneta e nota tudo que a gente vai falar. Aqui abaixo, no link,
na descrição, nós colocaremos um link que vai te levar para dentro desse slide que eu estou dando para você no curso, certo? Esse slide todinho está no link da descrição. E daqui a pouco também eu vou estar falando sobre a ProSys, o programa de contabilidade que eu uso aqui dentro dos meus trabalhos no meu escritório. Não é um escritório contábil, eu tenho um escritório que presta serviço a escritórios contábeis. Então, dentro do meu escritório, eu utilizo a ProSys Prime e eu vou demonstrar todo o nosso curso sobre a ProSys Prime. Agora, nós vamos conhecer cada código específico desses daí. Vamos dar continuidade ao nosso curso falando sobre esses códigos específicos. E o primeiro deles é a natureza jurídica. Você já deve ter visto muito dentro dos CNPJs das instituições em que você trabalha, antigamente conhecido como CGC, né? E dentro das FAQ, ou das FIC, das fichas de inscrição de cadastro dos seus estados. Aqui no estado que estou falando para vocês, o estado de Alagoas, nós temos o CACEAL, o cadastro do contribuinte dentro do estado de Alagoas. Então, dentro tanto do CACEAL, aqui para a gente de Alagoas, quanto do CNPJ, você já deve ter visto várias naturezas jurídicas dentro dessa empresa. Lembrando que as naturezas jurídicas que eu estou trazendo para vocês são as 5 grandes naturezas jurídicas existentes dentro do nosso país, e essa você vai encontrar lá dentro do CNPJ. Porque dentro do nosso CACEAL aqui existe outra natureza jurídica que o Estado comporta ou entende a questão de natureza jurídica, mas a definição é a mesma. É importante que você entenda que esse código, o Código de Natureza Jurídica, ele identifica a constituição jurídica da empresa, da entidade e da pessoa física ou da organização internacional instalada dentro do nosso país. Dentre elas, nós temos as 5 grandes naturezas jurídicas existentes no nosso país. Como você pode perceber aí, eu tenho a administração pública, a primeira natureza jurídica do nosso país é a natureza jurídica de administração pública. Temos entidades empresariais, temos entidades sem fins lucrativos, temos pessoa física e organizações internacionais ou extraterritoriais dentro do nosso país. A primeira, a administração pública, eu trago assim de cara, é aquela que são as autarquias do poder público. Uma escola vai ter uma natureza jurídica 1, uma prefeitura vai ter uma natureza jurídica 1, uma Câmara de Vereadores vai ter uma natureza jurídica 1. Então, todas as vezes que você pegar um CNPJ e dentro da natureza jurídica você vê que a natureza jurídica inicia com o número 1, então ele está dentro da primeira grande natureza jurídica do nosso país, que é a natureza jurídica de administração pública. É importante você lembrar disso, porque todas as vezes que você for constituir uma empresa, você tem que entender a natureza jurídica dessa empresa, porque só entendendo a natureza jurídica dessa empresa, você pode trilhar caminhos que são necessários para essa natureza jurídica. Aulas mais à frente, eu vou estar retornando a esse tema e dizendo, lembram da natureza jurídica 1? Pronto, a natureza jurídica 1, dentro dessa natureza jurídica, nós temos o tipo de empresa dentro da natureza jurídica X, que acontece isso, isso e isso. Se você não lembrar que a natureza jurídica 1 é as administrações públicas que existem dentro do nosso país, vai ficar difícil de entender e de interpretar como é que vai se dar essas questões. Ok? A segunda grande natureza jurídica são as entidades empresariais. Quando nós falamos de entidades empresariais, para trazer um texto mais pessoal para você, são as empresas privadas, tá ok? As empresas privadas que são as entidades empresariais, quer seja ela indústria, comércio ou serviço. A natureza jurídica 2, todas as vezes que ela for uma entidade empresarial, ela vai iniciar com a natureza jurídica 2.
Notem que se você tem aí uma sociedade por cotas de participação limitada, a tal da LTDA, você vai ter lá 206 dígito 2 na natureza jurídica. Perceberam como foi que eu li o texto de natureza jurídica? Eu disse 206 dígito 2. Eu estou dizendo que ela é uma entidade empresarial e dentro desse tipo de entidade empresarial, eu estou dizendo para vocês que ela é uma empresa limitada. Também acontece muito de você ver aí a 213 dígito 5. Notem que eu disse 213 dígito 5. Automaticamente eu já estou falando para quem conhece que ela é uma entidade empresarial individual. Notem que a limitada é a 06 dígito 2 e a individual é a 13 dígito 5. Mas ambas são entidades empresariais, ou seja, estão no grupo da segunda natureza jurídica do nosso país. A terceira grande natureza jurídica do nosso país são as ONGs, associações, mais conhecidas como os CIPs. Então, existem muitas pessoas que fazem, que conhecem de UCIPs. Na verdade, eu não milito nessa área, não conheço de UCIP. Inclusive, tem muitas igrejas que me procuram para fazer algumas coisas. A gente faz o básico daquela questão de imune e isento na declaração de SCF, as DCTFs para imune e isento, mas não militamos na área de UCIPs ou empresas do terceiro setor, como chamam. E como é terceiro setor, é o CIP, é ONG, é associação, é sem fins lucrativos, é imune, é isento, é aquela coisa toda, ela é a terceira natureza jurídica do nosso país. Se você já pegou um CNPJ de uma igreja, provavelmente você já viu que a igreja tem lá na sua natureza jurídica o 399 dígito 9. Logo, note que eu falei 399 dígito 9. O 3 eu estou identificando que ela é do terceiro setor, ou seja, ela é a terceira natureza jurídica, ela é uma entidade sem fins lucrativos, e o 99, dígito 9, eu não me recordo aqui, mas parece que é outros tipos de associações. Faz tanto tempo que eu fiz isso, eu nem recordo mais. Ok? O quarto grande grupo de natureza jurídica das empresas do nosso país é as pessoas físicas, ou seja, os empregadores, pessoas físicas. Mais à frente eu vou estar explicando cada um deles. Então, eu estou passando aqui só um preâmbulo, só uma abertura mesmo, para que você entenda melhor. Mas aqui é as pessoas físicas, as empregadoras, pessoas físicas. E, por último, de natureza jurídica, nós temos a quinta natureza jurídica, a quinta grande natureza jurídica dentro do nosso país, que são as organizações internacionais e outras instituições extraterritoriais dentro do Brasil. Notem que na foto aqui acima eu coloquei a Coca-Cola aí. E mais à frente eu vou estar explicando o concernente de cada coisa para que vocês entendam. É importante que vocês conheçam essas naturezas jurídicas. E como é que lê o Código de Natureza Jurídica, Manuel? E tem uma forma, Manuel, de ler o Código de Natureza Jurídica? Sim, claro e evidentemente. Para quem opera em departamento fiscal, há uma necessidade de criarmos protocolos de comunicação dentro da organização. Para quê? Para que você possa entender melhor a percepção de tomadas de decisão. E como é que se lê essa questão, Manuel? Bom, o Código de Natureza Jurídica, ele é bem específico. Ele é formado por 4 números, sendo 3 números iniciais mais um dígito verificador. Dentro do primeiro número, ele identifica a natureza jurídica, ou seja, a natureza jurídica da empresa dentro do nosso país. E os 3 últimos, sendo 2 números mais o dígito verificador, ele identifica o tipo de empresa nesta natureza jurídica. Então, há uma necessidade. Lembram que eu falei da sociedade limitada, quando eu disse 206 dígito 2? Eu preciso dizer que ela é uma limitada, mas para dizer que ela é uma limitada, só a limitada está dizendo que ela é a 06 dígito 2. Estou dizendo limitada. Quando eu digo 206 dígito 2, eu estou dizendo que ela é uma empresa privada, certo? Limitada. Então, é essa forma
da leitura da natureza jurídica, para muitos, a princípio, de cara, parece um tanto quanto desnecessária. Mas mais à frente, dentro das nossas aulas, você vai ver a importância de entender a leitura dessa natureza jurídica. Tá tranquilo? A questão sobre natureza jurídica? Se ainda não está tranquilo, o que é que você faz? Pausa o vídeo, volta para o início da parte da aula que eu falo de natureza jurídica, rever tudo que eu falei, toma notas, aqui nos comentários, faça suas questões. Todas as suas questões serão respondidas dentro de um intervalo durante a semana. Nós estaremos respondendo essas questões até a próxima aula. E aí, você vai ficar tranquilinho, conhecendo todas as informações possíveis acerca de natureza jurídica. Bom, natureza jurídicas encerramos. Tem mais códigos que nós iremos falar? Tem. Nós temos o CNAE, nós temos o CST e nós temos a CFOP. E agora, nós vamos para o próximo código de empresas no nosso país. E aí, pausou o vídeo, voltou, escreveu tudo quanto nós já falamos sobre natureza jurídica, entendeu? Tem dúvidas? Notou aqui abaixo na descrição? Parabéns! Mas antes de pularmos para o próximo tópico, ou o próximo código de empresas dentro do nosso país, eu gostaria de trazer para vocês umas coisinhas simples aqui. Eu vou dar uma aumentada para ficar legal. Eu vou aumentar aqui, só para que a gente possa entender melhor. Ó, eu trago aqui alguns pontos importantes que você deve levar em consideração antes mesmo de você constituir uma empresa. Você precisa levar esses pontos fundamentais para conhecer a melhor natureza jurídica para a empresa que você está constituindo. Mas é de plástico, Manuel, se eu for constituir uma entidade sem fins lucrativos, a natureza jurídica não sou eu que escolho, ela já vem prontamente casada com a informação que está lá no CNAE. Concordo, positivo. Só que você tem que levar em consideração algumas coisas. Ó. O primeiro ponto é o modo como a natureza jurídica será aplicada. Lembrando que a natureza jurídica ela é muito importante. Então, se você não leva em considerações o modo que essa natureza jurídica será aplicada, sabe o que é que vai acontecer? Você é uma entidade sem fins lucrativos, terceiro setor, natureza jurídica 3, porém você está auferindo lucro. Ó, como eu disse, mais à frente eu vou estar trazendo essa aula de novo, vou estar chamando a atenção para essa aula de novo, e vocês precisam estar com isso casado, vocês precisam estar com isso na cabeça, beleza? O segundo ponto é as exigências do tipo de natureza jurídica ideal para a sua empresa. Então, se você, voltando para a natureza jurídica 2, se você quer ser um EIRELI, certo? Vê todas as exigências da EIRELI. Qual é a principal exigência para ser um EIRELI? Para ser um EIRELI, você precisa ter um capital de 100 salários mínimos. Ponto. Cara, dá para abrir um EIRELI aí para mim, Manuel? Tá. Você tem 100 salários mínimos em caixa? Não, você abre. Não. Notem aí que a CPI está vendo empresas, está trazendo à tona aí algumas empresas que têm capitais estratômicos, sei lá como é que o senador falou lá, um capital de 7 bilhões, porém não tem nenhum ponto. Então prestem atenção nesse ponto fundamental, as exigências do tipo de natureza jurídica para depois não sofrer as consequências das exigências de uma natureza jurídica mal escolhida. Ah, Manuel, põe aí subscrito, integralizado, pá, não sei o que. Quando a gente integraliza, a gente fala que foi integralizado, quando vai olhar não tem R$1 na conta. Prestem atenção muito nisso. Eu tive que abrir esse parênteses aqui antes de começar o CNAE, porque ele estava aqui no slide e eu achei desnecessário, mas depois eu voltei aqui e disse, não, é melhor eu abrir esse parênteses para ficar legal. Terceiro ponto é as regras do regime jurídico para a natureza jurídica que você está escolhendo. E por fim, os deveres dos sócios conforme a natureza jurídica da empresa. Não é engraçado isso? Porque abre muitas
Abre-se muita entidade sem fins lucrativos, mas o presidente não assume as responsabilidades e os deveres de um presidente. Abre-se muitas entidades empresariais, natureza jurídica 2, mas as pessoas que são responsáveis por ela, os sócios, os tais dos sócios administradores, não respondem. Abre-se muita EIRELI, não atendendo a necessidade do ponto 2 e automaticamente não atendendo a necessidade do ponto 4, porque a pessoa que é responsável não sabe o básico dos deveres que ela tem que ter acerca da atividade. Beleza? Eu abri esse parênteses para chamar a sua atenção para isso. E mais uma vez, pausa o vídeo, volta até o início desse parênteses que eu abri, vai lá, volta nele, ouve tudo que eu falei da importância, nota, tem dúvida, coloca na descrição que nós estaremos durante a semana até a próxima aula respondendo e tirando todas as dúvidas de vocês. Bom, agora sim, vamos para a parte do segundo código das empresas, que é o CNAE, ou a classificação, né? O CNAE é a CNAE, ou ACNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Uma vez resolvida a questão sobre natureza jurídica, uma vez que você já conhece tudo sobre as 5 grandes naturezas jurídicas do nosso país, uma vez que você já ouviu o parênteses que eu abri agora há pouco para vocês acerca de responsabilidade, acerca de conhecer sobre a natureza jurídica para tomar uma decisão melhor qual natureza jurídica ingressar, nós vamos para o segundo código das empresas no nosso país, que é o CNAE ou o CNAE, a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Então, para corrigir, ratificando, a CNAE ou a CNAE, não o CNAE, mas a CNAE, porque se trata da Classificação Nacional de Atividade Econômica. E o que vem a ser a CNAE? Nada mais é do que o código onde sistemas de estatísticas do nosso país buscam informações. Atualmente, nós estamos utilizando a Classificação Nacional de Atividade Econômica, a 2.0. Você pode encontrar no link na descrição desse vídeo cada uma delas, beleza? Mas qual é a importância, Manuel, da atividade econômica? Eu vejo sempre a atividade principal e as atividades secundárias. Bom, pessoal, as 3 esferas do poder, elas buscam informação nas estatísticas acerca de atividades econômicas e assim eles podem tomar decisões para essas atividades ou para beneficiar ou para cobrar a mais dessas atividades. Quem não lembra da FAP, o Fator Acidentário de Prevenção de Acidente, a FAP, ela fazia uma soma de coordenadas tridimensionais de gravidade, frequência e custo para encontrar um índice composto e, com base nesse índice composto, encontrar a alíquota FAP, que saía de 0,5 a 2 inteiros, podendo majorar ou diminuir a RAT, o risco de ambiente de trabalho. Isso mesmo. Tudo isso aconteceu por conta de informações de 2 anos que foram juntadas acerca das estatísticas por atividades dentro das CNAEs. Então, ele pegava as classificações das atividades e de cada atividade ele fazia uma soma de coordenadas tridimensionais de gravidade, frequência e custo. Gravidade era quanto de acidente acontecia naquela atividade. Gravidade, frequência e custo. Quanto de gravidade acontecia naquela atividade, quanto de frequência acontecia em benefícios acerca daquela atividade e quanto que custava aquela atividade para os cofres públicos. E partindo dessa estatística que aconteceu pelas classificações nacionais de atividades econômicas, as CNAEs, eles decidiram a soma das coordenadas tridimensionais, a FAP, para cada atividade. Então, há uma importância de entender a atividade econômica para que você possa trilhar o melhor caminho como operador fiscal e ser um validador sustentável. Bom, para que vocês possam ver e entender melhor, quem é que toma informações da CNAE? Quem toma informações da CNAE? Como vocês podem ver aqui ao lado,
Aqui ao lado eu tenho as principais aplicações da atividade. Eu tenho ela no sistema de estatística e tenho ela na administração pública. No sistema de estatística, eu tenho 3 pontos específicos aí, que ela serve de tomada de decisão, ela serve para que as estatísticas peguem essas informações e transformem em benefícios ou majore alguma coisa ou algum tributo para determinada empresa. Vamos por partes, para que vocês possam entender. O primeiro ponto, ele traz o cadastro central das empresas. Então, dentro das classificações nacionais de atividade econômica, ele define quanto de empresa que tem dentro de cada atividade. Para que vocês possam ter uma ideia, aqui na minha cidade, eu estou na cidade de Arapiraca, no estado de Alagoas, é a segunda maior cidade do estado, só perde para a capital. Nós somos considerada a capital aqui do Agreste, porque nós somos no coração do estado de Alagoas e todas as cidades do sertão, da zona da mata, ao derredor aqui no Agreste, vêm para a minha cidade para que possam comprar e assim fazer girar as atividades econômicas dos seus municípios. Então, aqui em Arapiraca tem muito posto de gasolina. Para que vocês possam ter uma ideia, revendedores de combustível, posto de gasolina tem demais e abrindo mais. Quem é que define a regra ou o cadastro central dessas empresas? A CNAE. A CNAE está dizendo para o poder público que a atividade de posto de gasolina está crescendo na cidade de Arapiraca. Outro sim, o segundo ponto, é a pesquisa econômica estruturais e conjunturais. Quase não sai. Nessa pesquisa econômica, ela define também regras de como a economia tende a crescer ou diminuir em determinada atividade. Notem que posto de gasolina, aqui o combustível está altíssimo, o preço está carérrimo. Não vou nem dizer o preço, porque se eu disser agora, pode ser que o ato COTEP PMPF venha mudar as informações e na hora que você estiver assistindo essa aula esteja outro valor. Nós vamos falar dos atos COTEPs e o ato PMPF também em aulas futuras, e aí você vai entender o que é que eu estou falando com isso. Por isso que eu não vou dizer o preço, mas está altíssimo. Muitos estão colocando na conta do governador, porém, todavia, entretanto, quem define isso é as pesquisas das atividades econômicas e o preço tem subido e nós vamos explicar mais à frente cada questão sobre essa. E ainda no sistema de estatística, nós temos o sistema de contas nacionais do Brasil e pesquisas domiciliares. Então, se você for lá, olhar por atividade econômica, eu acho que vai ter mais posto de gasolina em Arapiraca do que qualquer outro segmento. Diferente de outros municípios aqui que tem mais funerária do que qualquer outro segmento. Então, no sistema estatístico, tanto serve para o cadastro central das empresas, como para a pesquisa econômica estruturais, como para a pesquisa por domicílio. Também a CNAE, ela serve para na parte da administração pública. Esses cadastros e registros administrativos, eles servem para as 3 esferas. As 3 esferas do poder, quer seja estados, município e união, estados e municípios, ficou melhor assim, ficou mais bonito. Então, eles definem regras específicas. Para que vocês possam ver, eu vou abrir aqui uma questão para que vocês possam entender melhor. Olhem lá. Vai carregar, carregou. Esse é o decreto 20.747 de 2012 do estado de Alagoas. Esse decreto, como vocês podem ver aqui acima, no seu preâmbulo, ele dispõe sobre o regime de tributação favorecida do ICMS para operações com estabelecimentos de comércio atacadistas. Olha que legal. Quem define se o comércio é varejista ou atacadista? Quem define que o comércio é varejista ou atacadista é a CNAE ou a CNAE. Então, uma vez que você conhece, fica muito mais prático de você entender. Aqui o texto vai passando tudo isso. E quando eu chego aqui, passou o artigo 1º, foi revogado do artigo 2º, chegou o artigo 2º, e lá no artigo 4º, eu vou colocar aqui o artigo 4 direto, para que fique melhor de entendermos. O artigo 4 direto, volta lá, pronto. O artigo 4, ele define assim. O credenciamento, eu vou tentar aumentar aqui, para ficar melhor. Não vai.
Ó, o que é que ele define aqui, ó. Vou selecionar para que possa ficar mais prático a leitura. Esse texto aqui, ele está dizendo assim, ó. O credenciamento somente será concedido ao contribuinte. Inciso 1º. Com atividade principal, não secundária, mas sim principal. E sabe o que é interessante nesse benefício do Estado de Alagoas? É que há algum tempo a gente fazia apurações separadas. O que é que a gente fazia? A gente pegava a atividade principal, ela era beneficiada, e todo o faturamento da atividade principal beneficiada nós apurávamos com base no decreto. E as demais nós tínhamos que apurar fora do decreto. Só que, graças a Deus, existe um órgão que foi o regulamentador desse decreto, que é a CADEAL, é a Associação dos Atacadistas do Estado de Alagoas. E por muitas discussões entre eles lá, conseguiram pleitear perante a Secretaria da Fazenda que atendesse também às atividades secundárias. Então, aquele trabalho que a gente tinha de fazer 2 apurações deixa de existir e passa a ser uma única apuração. Mas o inciso 1º ele diz: com atividade principal em um dos códigos de classificação nacional de atividade econômica, CNAE, a seguir relacionados. E como você pode notar, 47 é comércio varejista e 46 comércio atacadista. Então, quem define? A CNAE. É importante conhecer a CNAE? É importantíssimo. Quando a gente estiver mais à frente, em aulas futuras, eu estarei tratando de algumas coisas, de algumas questões acerca com o CNAE e vou estar voltando a essa aula novamente e dizendo para vocês, lembram que eu falei na aula sobre códigos de empresa, isso, isso e isso? Olha agora nós utilizando. É importante entender que esse benefício só serve para isso, para isso, para isso. Não serve para esse, mas para esse é acessível. Então é importante que nós lembremos disso. Vou sair do decreto aqui, para que vocês possam ver. Para isso serve na parte da administração pública. Tanto a União como os estados e os municípios possam pegar informações na classificação nacional e assim poder gerar seus benefícios ou cobrar coisas diferentes dos seus benefícios, tá certo? A CNAE, ela é formada por divisão. E o que é a divisão? O que é a divisão do CNAE? A CNAE, ela é dividida em seções que contém divisão, eu estou lendo aqui para vocês, divisões que definem o rumo a ser tomado para o empresário e o operador em departamento fiscal. Portanto, é importante que o operador de departamento fiscal conheça cada divisão. E aí eu paro e pergunto a vocês sabem o que é a divisão dentro do CNAE? Parabéns, muitos de vocês já estão respondendo. E se você respondeu, que são os 2 primeiros números da classificação, parabéns, vocês conhecem de divisão. Muito bem. A divisão da CNAE são os 2 primeiros números. Quando nós conhecemos esses 2 primeiros números, nós podemos tomar decisões. Pasmem, agora eu vou trazer para vocês as seções que traz as divisões para que vocês possam entender melhor como é que funciona isso. Notem que agora aqui ao lado eu tenho desde a seção A até a seção U, da seção A até a seção U. E notem que a seção A ela é formada por 3 divisões, a divisão 01, divisão 02 e a divisão 03. Então, toda empresa que girar uma atividade econômica agrícola, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, ela tem que iniciar a sua atividade econômica com 01, 02 ou 03. Na seção B, eu tenho da divisão do CNAE 05 a 09, indústrias de extração. E agora eu tenho da 10 a 33, e aí eu abro um parênteses e digo assim para vocês. Todas as vezes que a divisão da CNAE vier de 10 a 33, você tem por obrigação de consultar se o produto que está sendo industrializado pelaquela empresa dentro da tabela de IPI, mais conhecida como TIP, que nós vamos falar mais à frente. Há uma importância de entender cada atividade dessa? Se você olhar a seção G vai de 45 a 47.
Aí eu tenho comércio varejista e atacadista e reparação de veículos automotores e motocicletas. Que legal, né? É isso a KNAI. É importante que você entenda, porque nas aulas futuras eu vou estar trazendo tudo isso. Concluímos a KNAI. Se você já conhecia ou ficou conhecendo alguma coisa diferente, está esquecido do que eu falei, pausa o vídeo, volta para a parte inicial, onde eu inicio a KNAI, que está passando aqui embaixo agora, qual o minuto que você vai voltar. Volta lá, toma nota, coloca aqui na descrição as suas dúvidas e aí nós vamos sanar todas as suas dúvidas no futuro. Essa foi a KNAI. Ainda temos alguns códigos aí para falar das empresas. Mas nesse momento, pausa o vídeo, volta lá, revê tudo, tira todas as suas dúvidas e toma nota de tudo. Teve dúvida? Coloca na descrição aqui. E aí? Tomou nota sobre KNAI, tomou nota sobre natureza jurídica, viu a importância de entender e conhecer esses códigos? Dentro dos códigos das empresas que nós vamos trazer para vocês, nesta aula, nós falamos para vocês sobre natureza jurídica e classificação de atividade econômica, a KNAI. Esses são códigos das empresas. Porém, todavia, entretanto, temos mais 3 códigos que vocês precisam conhecer e isso só vai se dar na próxima aula, para a aula não ficar tão longa, porque agora eu vou trazer códigos de MCM, CST e CFOP, códigos dos produtos e não mais das empresas. Como você vai entender esses códigos dentro das empresas? Mas, Manuel, até agora você falou 2 códigos, natureza jurídica e atividade econômica. Mas você falou que ia falar sobre programas. Então, eu apresento a vocês a PROSIS. Esse é o sistema PROSIS Prime e eu estou dentro aqui da escrita fiscal do sistema da PROSIS. Todo o nosso curso será ministrado aqui dentro do sistema da PROSIS Prime, dentro do escrita da PROSIS Prime. Eu já abri direto aqui dentro da empresa teste, eu estou usando a empresa modelo para trabalhar com vocês, e aí eu vou trazer alguns lançamentos dentro da empresa modelo. Futuramente eu vou trazer aulas de apuração de ICMS, de apuração de IPI, de apuração de PIS, de apuração de COFINS, como apurar imposto de renda, contribuição, como fazer a escrituração, o que você pode alterar dentro da escrituração, tudo aqui dentro do sistema da PROSIS Prime. Então fica ligado. Se você quiser adquirir o sistema da PROSIS Prime, é muito simples. Na descrição tem um link que te leva direto para dentro do WhatsApp do representante comercial da PROSIS, o Alexandre, e aí você vai dizer que você veio daqui, do nosso curso FOF 4.0, que ele vai fazer uma condição especial para vocês aí, beleza? Bom, como vocês podem notar, eu estou dentro da PROSIS Prime, dentro do escrita da PROSIS, e aqui eu tenho os cadastros da empresa. Notem que eu tenho a parte de informação complementar, e aqui dentro dessa parte de informação complementar, olhem aqui, eu tenho a natureza jurídica e tenho a KNAI principal e as KNAIs secundárias. Notem que a natureza jurídica que está marcada aqui é a natureza jurídica 2, 30, dígito 5. 2 porque ela é uma entidade empresarial e 30, dígito 5 porque ela é uma EIRELI. E lembram quando a gente falou de natureza jurídica, eu expliquei para vocês que há uma necessidade de conhecer as obrigações, inclusive citei a EIRELI para vocês também, acerca de quantos salários mínimos a EIRELI precisa ter para que possa chegar ao capital. Em dados, eu tenho o capital social aqui, ó. Então, esse capital social para uma EIRELI tem que ser de, no mínimo, 100 salários mínimos. Por que eu estou mostrando isso para você? Porque quando você conhece de atividade econômica, aqui você pode criar rotinas específicas
para as atividades. E o que é engraçado é que o programa ele vai ver que tem algumas declarações acerca de alguma atividade econômica que já está listada aqui ou nas secundárias ou na principal, e quando você abrir o sistema, vai aparecer um pop-up dizendo que há necessidade de fazer distinta ou qualquer declaração que venha a ser por base no KNAI. É por isso que é bom esse sistema. Eu tenho a parte de fiscal aqui, onde eu configuro geral, integração contábil, a parte de SPED fiscal e contribuições, que nas aulas específicas eu estarei mostrando. Essa parte de imposto de renda, que é maravilhosa. Aqui dentro eu configuro algumas coisas também para mostrar para vocês em aulas futuras, mas eu estou passando aqui só para mostrar para vocês a ferramenta. Na próxima aula, na aula de segunda-feira, eu estarei trazendo para vocês NCM, CST e CFOP para encerrar essa aula de códigos e de empresas e códigos dentro do nosso país. Quando eu encerrar, aí nós vamos dar início à aula de IPI, onde eu estarei explicando a TIP, o Decreto 7.212, e aí eu vou estar trazendo umas regrinhas específicas e vou estar trazendo uma apuração aqui dentro da Process Prime para vocês, beleza? Sem mais, muito obrigado pela atenção, gostei de ter vocês aqui, foi uma satisfação para mim trazer essa aula para vocês hoje, lembrando que na semana que vem, na mesma hora e no mesmo canal, sempre às segundas-feiras, eu estarei trazendo aulas para você aqui no nosso curso FOF 4.0. Eu sou Manuel Carvalho e estarei com você em todo o nosso curso. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre natureza jurídica e KNAI. Na aula seguinte, da semana que vem, nós estaremos aprendendo sobre NCM, CST e CFOP. Vamos ficar por aqui e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa as notificações, marca as notificações, porque na hora que eu publicar a aula, você vai estar ligado. Coloca suas dúvidas na descrição, acessem os links abaixo e até a próxima, se Deus assim nos permitir.